A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. Eu sou a irmã Angélica Sedano, estou aqui e vamos meditar junto hoje nessa palavra que é deliciosa, que é a palavra do Senhor. Essa palavra que nos traz vida, vigor, que nos fortalece. Vamos ler hoje em Mateus 15, louvado seja Deus, do versículo 22 em diante, que diz sobre Jesus anda sobre as águas. Vamos lá? Eu estou lendo, essa versão é a nova versão internacional, a NVI, tá certo? Bom, diz assim o versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado. Enquanto Jesus despedia a multidão, ele despedia a multidão. Aqui nós já vemos o amor de Jesus pelo seu povo, pelo povo dele, né? Então, lá em Louvado seja Deus, Eclesiastes 8:3 diz que nós não devemos ter pressa de sair da presença dele, porque ele não tem pressa de nos despedir. E Jesus, de forma nenhuma, nos despede de mãos vazias. Vamos lá no versículo 23, continuando, que diz assim, ó: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Ele insiste com os discípulos, para os discípulos ir para o outro lado. Imagina só, né? Aqueles homens tudo não queria ir, porque diz a palavra do Senhor aqui no versículo 22 que Jesus insistiu. Se ele insistiu, significa que os discípulos não queriam ir. Os discípulos queriam ficar com ele, com o mestre, aprender mais dele. Mas o Senhor, ele tem um segredo. E o segredo que ele nos ensina lá em Mateus 6,6. Quando orares, fecha a porta do teu quarto, porque o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Ele saiu a orar sozinho. Primeiro, ele não teve pressa de despedir aquela multidão. Ele não teve pressa de mandar ninguém embora. Aí depois ele vai orar. E quando ele vai orar, ele está só. Há momentos na nossa vida que nós precisamos estar sós com Deus. O irmão da igreja não tem como ajudar, o familiar não tem como ajudar, é só nós e Deus. Aí o versículo 24 diz assim: mas o barco já estava considerável à distância da terra. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Imagina aqueles discípulos que não queriam sair de perto do seu mestre, que estava vendo os milagres, e Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. Não é assim na nossa vida? Tem hora que a gente não quer passar por uma determinada situação e a vida, sabe, vai nos encaminhando para aquilo ali a gente tem que passar. E quando a gente vê que a gente já está em alto mar, o vento ainda é contrário. O versículo 25 diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Aí o 26, quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas o Senhor, ele nos desperta na madrugada para orar. O Senhor, ele tem os seus modos de trabalhar. Ali foi um processo para aqueles discípulos, para que eles aprendessem que realmente o mestre não deixa ninguém só. O Senhor Jesus não abandona ninguém. Embora ele foi abandonado, embora ele foi esquecido, traído, mas ele não trai ninguém. Ele não despede ninguém de mão vazia. Saiba disso. Se você está vivendo um vento, se você está vivendo uma tribulação, se você está vivendo uma luta, se as circunstâncias da vida te encaminharam a um ponto que você não queria ir, mas teve que ir, e nessa circunstância os ventos sopraram, e para ajudar ainda bateu medo, desespero, saiba que nessa prova você não está só. O Senhor é contigo. Vamos continuar a leitura? Eles gritaram de medo no finalzinho do 25, do 26, aí no 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo.
no meio dessa luta, você vai ter coragem. É só uma prova, é só um vento. Pensa o seguinte, nada é para sempre. A fase boa não é para sempre. A fase ruim também não é. Todos nós temos que atravessar nessa vida momentos de dificuldade, momentos de tribulação, para fortalecer a nossa fé e vivermos o extraordinário de Deus. Quem não vive o processo, não tem como ver o propósito se cumprir. Então, para que você veja o propósito, você tem que viver esse processo. Ai, Angélica, mas está muito difícil. Receba coragem, receba vigor, fortalecimento. Aí, continuando, louvado seja Deus, e o Senhor disse, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Que ousadia de Pedro, que ousadia, eu aprendo a cada dia e trazendo para a nossa vida. Às vezes a gente, Senhor, deixa eu fazer isso. E aí no meio a gente quer desistir, no meio a gente sabe, quer retroceder, tem aquele auge assim, na hora é aquela fé, não, eu vou levar aquele currículo, eu vou entregar, eu vou conseguir, eu vou começar a trabalhar. Aí, no meio, a gente fala, não, melhor não. Tem gente mais capacitada que eu. Aí você imagina, Pedro, louvado seja Deus, ele falou, Senhor, se és tu, me manda ir contigo. E aí ele foi. Só que quando ele vai, vamos continuar a leitura, louvado seja Deus, 29. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha só, saiu do conforto. Pedro foi muito ousado. Pedro, ele teve o ímpeto, né? A característica de Pedro, o jeito de Pedro, foi fantástico assim, sabe? Pedro saiu do comodismo, Pedro saiu do quadrado, sabe? Ele rompeu as barreiras, ele rompeu o sobrenatural. Pedro, ele chegou com essa ousadia diante do Senhor e o Senhor falou para ele, vem Pedro, vem. O Senhor nunca vai te impedir. Saiba que o Senhor está no controle da tua vida. Se você está pedindo uma direção para o Senhor e você está com medo, o Senhor está com a mão estendida para você. Venha, diz o Senhor. Não tenha medo. Eis que estou contigo. Continuando a leitura, imediatamente, louvado seja Deus, no 30, perdão, mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Vamos trazer à memória os fatos antigos. Eles estavam vendo o milagre, eles estavam com Jesus, mas Jesus insiste para eles irem. Vão, entra no barco e vai. Tá te soando algo? Tá vindo como resposta de Deus para a tua vida? Será que o Senhor tem que nos empurrar a fazer algo? Tem hora que a gente quer ficar no comodismo. Por quê? Ali estava tudo fácil, tudo tranquilo. Mas Jesus queria mostrar para eles que eles precisavam viver o sobrenatural pela fé. A gente vai ver na sequência dessa leitura que todos que estavam no barco, o mais ousado foi Pedro. Podem falar de você o que quiserem, deixa falar. Mas quem pediu para sair do barco e andar nas águas foi você. Deixem falar. Só quem tem história para contar,
com Jesus, o único discípulo que tem um nome nessa passagem, Jesus anda sobre as águas, é Pedro. Porque Pedro foi usado. Não se importe com o que os outros vão falar. Só tenha certeza de quem está do teu lado. Só tenha certeza que Jesus está contigo. Se Jesus mandar você ir, vá. Não fique com medo. Se Jesus está no controle, vá. Se ele falar, vai para o outro lado. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não quero sair daqui. Senhor, eu não quero mudar. Mudança de trabalho. Senhor, eu não quero. Não tenha medo. Por um instante, parece que você foi só. Mas você viu, você reparou bem que Jesus mandou eles irem, despediu a multidão, a gente está falando de uma multidão, a gente não está falando de 12 discípulos, despediu uma multidão, e olha que multidão pede. Irmão, quer ver o povo pedir é quando está em multidão. Vê um receber, o outro quer receber também. Então nós vemos por aqui que não foi uma coisa rápida. Jesus despediu a multidão, foi orar e ainda alcançou eles em alto mar. Tenha medo não, pode ir. Se Jesus mandou, ele te alcança. Se ele mandou você ir, tenha certeza que ele te alcança. Continuando. Mas quando reparou o vento, Pedro reparou o vento, começou a afundar e gritou, Senhor, me salva. Coisa boa é ter para quem clamar. Coisa boa é servir um Deus sobrenatural que quando você clama, ele responde. Coisa maravilhosa é servir esse Deus que tudo vê e nada fica desapercebido. Pedro clama, Senhor, salva-me. E aí o 31 vai responder. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente. Suas orações não são em vão. Talvez você não percebeu, mas as suas orações estão sendo respondidas. Talvez você não percebeu, mas a resposta da oração já veio a tempo. Pois é. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Foi tão ousado? Teve a coragem que os outros não tiveram? E duvidou por quê? Porque reparou o vento. Você está com medo porque você está reparando o vento. Você está com medo porque você está reparando o que está em volta. O barulho do vento assusta, eu sei. Sentir o vento batendo assusta, eu sei. A agitação das águas, o barco se movendo, se balançando, parece que vai virar. Eu sei que assusta. Mas se ele está contigo, não temas. Ele cuida de você. Ele cuida dos teus. Ele cuida da tua casa. Ele cuida da tua família. Você não está só. Louvado seja Deus. O Senhor salva, segura pela mão e diz, homem de pequena fé, porque duvidou. Foi uma bronca, mas valeu, né? Foi uma bronca, mas foi a bronca que podem ter falado o que for dele naquele barco. Ah, Pedro, você afundou. Ah, Pedro, você duvidou. O mestre te chamou de pouca fé. É melhor ter pouca do que não ter nada. É melhor ter quase afundado, mas ter vivido sobrenatural. Quando ele saiu do barco, ele sabia para onde ele ia. Quando ele saiu do barco, ele sabia o que ele estava buscando. Ele conheceu a voz. Embora as circunstâncias à sua volta lhe assustassem, ele conheceu a voz de Jesus. Ele conheceu a voz do Mestre. E ele foi. E o Mestre não deixou ele afundar. Jesus o segurou pela mão, igual segurou na tua. Quando você pensou em tirar a tua vida,
Quando você pensou em desistir, chutar o pau da barraca, sumir no meio do mundo. Quando você achou que não ia dar em nada, Jesus te segurou e você não viu. Louvado seja Deus. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Jesus entra nessa causa hoje na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Jesus entra nesta causa, Senhor. Entra nesta causa hoje, Pai. Nesta vida que está aflita, nesta vida que está angustiada, nessa vida que está, Senhor, até desesperada. Entra nessa causa. Eu apresento diante do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde tiver uma vida assistindo esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa entrar nesta causa. Em nome de Jesus. Se você crê, digite amém. Deixe o seu comentário. Compartilhe essa palavra com alguém. Que essa palavra vá de encontro às vidas que realmente precisam. Para a glória de Deus. Deus te abençoe.